Olá, 13 de maio, está no ar o programa Além do Fato, às 13 horas e 35 minutos, hoje com uma discussão relevante do ponto de vista segurança pública e também, pasme, do ponto de vista saúde. A gente vai estabelecer uma relação entre essas duas áreas tão importantes na sociedade local, porque um acontecimento da semana passada acabou unindo esses dois setores. A gente começa para falar sobre a segurança nos pronto atendimentos, ou seja, unidades de saúde. Aqui em Alta Floresta nós temos aquela que está com fachada de unidade de pronto atendimento, UPA, mas que na verdade ainda funciona atendendo critérios tão somente de PAN. E lá dentro, um acontecimento na semana passada deixou todo mundo boquiaberto, porque colocou e expôs um problema que nós enfrentamos nas nossas unidades de saúde, que é a falta, muitas vezes, de segurança. Embalados por acontecimento em todo o Brasil, incluindo a capital do nosso estado, onde um segurança foi alvo de uma tentativa de assalto e por pouco não perde a sua vida na mão de criminosos, a gente coloca na bancada hoje em pauta este assunto. E para nos ajudar na edição de hoje, dois colegas de minha profissão, ele que vem pela primeira vez para enriquecer o nosso debate aqui na bancada, honrado com sua presença, meu amigo, irmão e apresentador do Cidade Alerta, que logo mais vai ao ar para todos aqui da TV Nativa, Guilherme Paes, ao vivo com a gente. Guilherme, obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo. Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos, muito obrigado, satisfação minha também de estar aqui pela primeira vez para contribuir neste que é um assunto muito importante. A segurança já é importante e principalmente a segurança nesses espaços públicos, principalmente quando é saúde, né, Oliveira? E é um assunto muito importante, vamos juntos aí nesse bate-papo. Vamos, vai ser muito bacana discutir isso, principalmente com quem tem na bagagem uma experiência de vivência, tanto no setor da saúde, atendendo a demandas através de suas reportagens, como também na área da segurança, onde Guilherme Paes se destaca com sua atuação na condição de repórter policial. Ele é a primeira de muitas vindas, com certeza. Do lado de cá, ele já é prata da casa aqui do nosso Além do Fato, salvo engano, terceira ou quarta vez, figurinha carimbada já nosso aqui. Patrimônio do Além do Fato, Dani Bueno, também jornalista do portal Mato Grosso, ao vivo está conosco para a gente falar de algo tão relevante, tão importante e eu diria que tão perigoso para todos nós, Dani. Bem-vindo, boa tarde. A gente sabe que é um assunto de altíssima relevância porque o hospital é um ambiente sensível, né? E além das enfermidades, dos ferimentos que a pessoa pode, que a grande maioria vai lá, ou de algum sintoma, pode sim acontecer de uma pessoa com um estado de extrema alteração psicológica, né? Um estado mental, acabar se manifestando lá, ou até mesmo pelos estresses, né? Os estresses que são, de certa forma, provocados pela forma com que são atendidos alguns pacientes. Comum, né? Tanto aos usuários do Sistema Único de Saúde, como aos profissionais que são muitas vezes submetidos a uma sobrecarga de trabalho ali no seu ambiente. Exatamente. Com sua acidez jornalística, ele vai também dar o tom da nossa discussão aqui. Eu tenho certeza que vai ser um debate muito importante, quem sabe para que nós consigamos avançar nesta pauta no sentido de garantir aos profissionais da saúde a segurança que eles merecem. Afinal de contas, já não é fácil a incumbência de cuidar da saúde de alguém, né, Guilherme? Agora você imagina nessas condições, sem a garantia de segurança. Com certeza, Oliveira. Hoje a gente vê muitas dificuldades enfrentadas, né, pelas pessoas, aí, pelos profissionais de saúde, principalmente aqueles que lidam a todo instante com o público. E o público é de modo geral. São pessoas, né, de toda a natureza, de toda a sua formalidade ali de se expor, enfim. E é como o Dani disse, geralmente, né, algumas pessoas chegam ali no local da saúde, vamos colocar aqui um exemplo, a UPA, como exemplo claro, né? A UPA hoje recebe pessoas todos os dias e pessoas diferentes a todo instante. E chegam pessoas ali, geralmente alteradas, né? Eu preciso ser atendido, eu quero ser atendido logo, eu preciso de atendimento. Acaba se alterando. Eu já presenciei fatos assim. Eu geralmente, né, infelizmente, quando precisa, a gente vai até a UPA. E eu já presenciei fatos assim, de pessoas chegarem, querem ser atendidas logo,
e acaba ali às vezes se alterando, né? Acabam ali às vezes tendo aquele momento de estresse, enfim, que todos nós temos esse momento, infelizmente a gente passa por isso. E aí vem a questão da segurança. Numa situação dessa, a pessoa pode se alterar e pode agravar a situação. E aí, como que fica, né, em relação aos profissionais que estão ali, né, para o que deve vier, o que acontecer, eles têm que enfrentar. Mas e quando a situação se agrava ainda mais, como que eles enfrentam? Sem um aparato, sem uma segurança, né? Hoje a gente vê os hospitais, boa parte, o exemplo está aí o Hospital Regional. Temos ali seguranças armados. Mas e a UPA, por que não? Por que a UPA é diferente e não ter essa segurança armada ali dentro? Porque tudo pode acontecer. Nós já tivemos acontecimentos aqui, inclusive, no próprio Hospital Regional, de pessoas, criminosos, invadirem o Hospital Regional e acabar executando pessoas lá dentro, mesmo com a segurança. E onde não há segurança? Lembrando, Guilherme, que esse nosso PAN, que hoje tem a nomenclatura de UPA, ele não tem uma característica de atendimento emergencial. E muitas pessoas que chegam ali, Exato. é óbvio que existe uma lista de reclamações, que há uma demora no atendimento, mas se a pessoa chega ali com um sintoma grave ou com ferimento, e não tem esse conceito de que ali não é o local específico. Ele chega buscando um recurso que inexiste ali porque o pronto atendimento não tem esse propósito. Né? Vai acabar esbarrando nessa passividade com que ali o funcionamento exerce. Aumenta o nível de estresse, você acha? Esse tipo de... Com certeza, vai aumentar, porque a grande maioria, e eu acho que um pouco é falta de informação no próprio poder público, né, de frisar na mente da população onde são os pontos que por exemplo, um atendimento de emergência, a maioria sabe, mas alguns não sabem que deve ser direcionado para o hospital regional hoje, até o momento quando não foi ainda aberto lá o hospital, não está em funcionamento o hospital estadual. Mas, em alguns casos, sim, certo? As pessoas acabam chegando ali com interesse de ser atendido em estado de emergência. Agora, o que nós precisamos frisar é o seguinte: vários dispositivos estão sendo levantados aí com relação a isso, ainda mais com esses últimos acontecimentos. Teve o caso de Várzea Grande, que eu acredito que você vai mostrar, né? O próprio segurança foi agredido e alvejado por um criminoso lá. Nós temos casos hoje em dia em que há muitos episódios de que alguns vereadores, alguns deputados têm o costume de fazer abordagens em nome da fiscalização, invadindo o espaço de trabalho da classe médica, da classe da enfermagem. Muitas vezes ao vivo pelas redes sociais, transmitindo isso numa live. Para atrair aquela audiência e levantar. É óbvio que deve existir alguma razão bem plausível para estar fazendo aquilo, mas agora é lei. Isso está proibido por lei. Inclusive, acabei de te mandar um link da matéria. E vai acarretar em sérias punições para o político que estiver tentando agir dessa forma, tá? Porque a justificativa da lei é a seguinte: se existe um poder público que está deficiente, ele não tem que abordar o profissional médico, ele não tem que abordar a unidade de saúde, ele tem que abordar o prefeito. A atuação tem que ser política, né? Ele tem que abordar o prefeito, ou então ele faz uma campana na frente da prefeitura, convoca lá Agora isso não pode, o eleitor, de certa maneira, faz a cobrança direito. Mas não há um prejuízo, então, se você pensar que isso pode ser transferido, inclusive, para um cidadão comum que vai ser proibido também de começar a fazer essas filmagens sob a alegação de que está usando com finalidade política? Digamos que... A gente corre um risco de, da porta para dentro, acontecer tudo agora. Com a ascensão das redes sociais, muitas pessoas se acham no direito de copiar, né? Alguns maus exemplos aí. Porque pelo simples fato dele ter autoridade de vereador, de fiscalizar, ele não pode invadir
certos territórios que competem exclusivamente. Agora, ele pode sim, se de repente algum cidadão conseguiu filmar um médico dormindo, né? Conseguiu filmar uma irregularidade, um tratamento grosseiro por parte de um servidor, ou mesmo uma aplicação de um medicamento. Tudo isso é passível do vereador, do próprio vereador, assim como a imprensa o faz, receber como denúncia e expor ao público. Nada impede ele. Agora, mas a questão vão ficar mais difíceis os flagrantes. Foi imposto, né? Um limite da porta do hospital para fora. Eu sei que esse foge um pouquinho do nosso tema aqui, da bancada de hoje, mas é plausível até que se discuta melhor isso, porque eu fico preocupado se o direito coletivo não está sendo atropelado em detrimento de um direito de uma classe específica que é da saúde. Porque se quem não deve não teme, não há o que se temer com relação... Não há invasão de espaço público quando o objetivo maior é flagrar aquilo que está acontecendo de errado lá dentro. Me preocupa essa limitação, porque é como se estivesse dando um cheque em branco agora para que todas as mazelas lá dentro fiquem bem escondidas e agora com essa lei protegidas também, né? Literalmente passando um pano na situação. Então, me preocupa. É preocupante qualquer tipo de censura ou de limitação nesse sentido, porque o Brasil é um país... O buraco é bem mais fundo, né? O buraco é bem mais fundo. Quando eu recebi essa demanda, ainda da semana passada, eu recebi em forma de áudio do telespectador Bruno, tanto o vídeo como um áudio onde ele expunha, ele colocava essa situação que ele viveu lá dentro. Um dos áudios era este aqui, ó. Oliveira, mas nessa situação desse vídeo que eu te mandei aí, cara, foi ontem à noite, lá no pronto atendimento, e a mãe tava na sala do lado, conforme tem no vídeo mostrando aí. Esse cara que trouxe aí, o bombeiro que levou pra ele lá, ontem. Esse aí é um rapaz, um magrelão alto que anda na rua, que é drogado, infelizmente. É usuário de drogas aí. Aí o Bruno falava isso e ele pontuava a situação dos profissionais também. Oliveira, mas a PAN tem que ter um guarda armado. Cara, o que é aquilo ali, gente? Profissional vez estar cuidando da saúde dos pacientes, tem que cuidar da vida deles para não correr nenhum tipo de risco. Gente estava atendendo, tá? Isso não tem que reclamar, particularmente da minha mãe, estava atendendo muito bem mesmo. E o que eu fiquei olhando por fora lá, estava atendendo os outros pacientes muito bem também, né? Infelizmente, o que acontece muitas vezes que eu vi lá, a pessoa chega lá na hora, já quer ser atendida na hora, né? E não funciona assim. Eu vejo que muita gente chega lá com uma simples dor de cabeça e já quer ser atendida assim, ó. Toma. Não funciona assim. Infelizmente, né? Tem a triagem, tem as categorias, né? O pessoal que chegava ruim lá, esgualepado, fazendo igual o outro, atendido assim, Oliveira, ó, rapidão, e já ia pra sala, já ia ser atendido. O que o pessoal reclama da UPA, eu não posso reclamar, porque foi muito bem atendido. Minha mãe foi muito bem atendida. O que eu vi os outros pacientes lá estava sendo muito bem atendido, muito bem tratado, né? Mas ali, Oliveira, tem que ter um segurança armado ali dentro, ali, para colocar ordem ali dentro ali do paciente chega doidão ali, porque médico, enfermeiro, técnico de enfermagem não merece aquilo ali, não. Não merece, Oliveira. Você tá doido, ali é sob pressão, ali literalmente vai sob pressão aquilo ali. Médico tem que segurar, os pacientes tá ruim, tem que segurar a gente que chega doido lá dentro, lá, sem paciência, não é assim que funciona. E a fala do Bruno, daqui a pouco eu vou colocar o vídeo dele com áudio também, Guilherme, expõe outra realidade nossa nas ruas, né? Pessoas que muitas vezes têm problema com vícios, estão nas ruas, são pegas pelo corpo de bombeiros por alguns transtornos em comércios, alguma coisa, e são levados lá para a UPA, colocados lá e ninguém fica lá para acudir a situação desses profissionais que, como o telespectador pontuou aqui, não foram contratados com objetivo, com essa finalidade. A propriedade deles, técnica, não é essa. E é um risco maior, né, Oliveira? Principalmente porque essas pessoas, né? Sim. Que são viciadas, questão de drogas. Estão alucinadas, não se sabe qual é o nível de alteração, o que pode acontecer com esse nível de alteração, porque a gente sabe bem, a gente que está nesse meio, né, do jornalismo, e principalmente jornalismo policial, a gente sabe muito bem como que é uma pessoa alterada com o uso de drogas. A pessoa fica extremamente fora de si e acaba se alterando e faz coisas que vem ali na cabeça, eu vou te agredir e vai te agride.
sem pensar duas vezes. E essa não é a primeira vez, Oliveira, que acontece isso dentro da UPA. O indivíduo que a gente... Basta o cara estar calibrado com álcool lá, ele já perde completamente O próprio a noção álcool da já- realidade. Exatamente. Quando ele vê, ele já quebrou toda a recepção, já bateu, já apanhou, já feriu alguém, ou pode ter levado um tiro lá para ser contido ou até mesmo Nossa neutralizado. preocupação, né, nosso objetivo aqui não é a exposição de forma a denigrir a imagem do cidadão em questão, mas infelizmente é uma realidade, é fato, lá ele esteve, e é inclusive uma personalidade conhecida já do setor policial, você que tem essa experiência, né, Guilherme? Com certeza. Esse daí é um já conhecido da polícia, esse desse vídeo atual. Porém, tem um outro caso também que eu, inclusive, acompanhei toda essa situação de perto. E nós temos imagem, inclusive, também de uma outra pessoa que, na época, inclusive, já estava sendo investigada por homicídio. Uma pessoa suspeita de homicídio, tornozelado. E olha o que ele acabou causando na UPA. Uma briga entre ele e outro. Acabaram ali gerando uma confusão entre os dois, né? Eles alterados, embriagados e também sob o efeito de drogas. Os dois brigaram dentro da UPA, saíram lá para fora, pessoas ali tentando conter a situação. O que aconteceu? Foram ameaçadas de morte. Pessoas da UPA, funcionários, E deram pessoas... sorte, porque e o risco de levar ali uma facada, uma canivetada, sabe-se lá com que Exatamente. objeto esse cidadão, uma simples pedrada, que esse cidadão, ele não tem noção, dependendo do estado de alteração ou mesmo de insanidade mental que possam possuir, eles não têm noção da gravidade que eles possam causar, entendeu? E lá, e inclusive aí são nas tratados imagens como mostra nitidamente o que o Dani crianças. falou de depredação ali, quebrar a recepção, foi o que eles fizeram. Quebraram a recepção, ameaçaram, inclusive com o próprio caco de vidro da janela, ameaçaram cortar uma das pessoas que tentaram intervir a situação. Sim. Então, ou seja, é isso daí que preocupa muito, Oliveira. E é uma realidade, né? O telespectador e a nossa fala aqui como um todo, a gente forma com a nossa discussão uma espécie de capa protetora aos profissionais da saúde, porque se por um lado a gente tem críticas em alguns momentos, jornalisticamente falando, por deficiência no atendimento, agora há pouco eu citei um exemplo aqui quando o Dani trouxe essa nova realidade com a legislação que agora proíbe o flagrante ao vivo, aquela evasividade política de tentar obter maior número de seguidores ali com algum flagrante, e eu dizia que eu tenho medo porque fica uma espécie de carta branca para que profissionais da saúde separados daquele, porque separemos o joio do trigo, Sim. né? Separados dos bem-intencionados, aqueles que são ruins de serviço, aqueles que não entregam aquilo que foi contratado para eles entregarem, tem uma carta branca para agir da forma que quiser. Agora, por outro lado, nós temos profissionais que, em sua grande maioria, são bons profissionais, submetidos a esse tipo de situação deprimente, como bem colocou. Em via de regra, esses são os que sempre são mais expostos, porque estão presentes, acaba sendo os que atendem os políticos, os vereadores. É o que tenta os reverter a que situação. tentam botar a mão no peito para não exagerar, né? Mas a gente sabe, sim, existe denúncias, quantas e quantas vezes já não foi exposto na televisão a nível nacional, quando se abre uma portinha tem lá os médicos dormindo em horário de plantão, dormindo lá no local. Não pode nem ir lá no local. Às vezes bate o ponto. Tem aquela fica discussão também, né? do Eles sobeanismo, podem né? repousar, não podem. Eles podem dormir em um alojamento específico, não podem. É. Tem toda aquela discussão também polêmica, quem entra o Conselho Regional de Medicina no meio de toda essa história. Mas só para a gente não perder o adendo aqui, o Bruno, ele também mandou à época o vídeo com o áudio do momento em que ele segurava a porta ali a pedido de um médico, que pediu socorro, pediu ajuda para os usuários ali, e surgiu então esse acompanhante que estava com a mamãe internada para poder segurar a porta e ajudar o médico ali a controlar o ambiente. Vamos ver o vídeo na íntegra. Olha aí o que a polícia, o que os médicos têm que passar aqui, ó. Tô sem retorno, tá, Os Caio? médicos têm que passar isso Aumenta aqui, o ó. volume dessa- Os médicos têm que ser mais valorizados nessa cidade, cara. Isso aqui que o pessoal passa, ó. Tô na UPA, tô com a minha mãe aqui internada do lado, ajudando segurar pra não ter nenhum tipo de problema. Tá, eu vou pedir novamente, nossos convidados acabaram não ouvindo aqui, eu vou pedir para repetir o vídeo, por favor. Olha aí o que a polícia, os médicos têm que passar aqui, ó. Os médicos têm que passar isso aqui, ó.
Os médicos têm que ser mais valorizados nessa cidade, cara. Isso aqui que o pessoal passa. Tô na UPA, tô com a minha mãe aqui internada do lado, ajudando a segurar pra não ter nenhum tipo de problema. Pois é, né? E a gente falando dos profissionais, mas até os usuários, até os pacientes expostos também a se arriscarem numa área que eles não têm propriedade na maioria das vezes, que é segurança. O que mais importa é o seguinte, todo mundo sabe que a simples presença de uma figura, de um servidor fardado, armado, já impõe aquela autoridade, já impõe aquela segurança para os próprios cidadãos e para qualquer outra pessoa que tem interesse em vir ali para tumultuar qualquer tipo de processo, porque vai pensar duas vezes antes de avançar o sinal, né? Tanto no sentido de estar ali para tumultuar ou para causar uma bagunça, ou mesmo para extravasar qualquer tipo de problema que esteja passando em sua mente ali, né? Antes de sermos jornalistas, né, Guilherme Paes, nós também somos, inclusive, usuários do Sistema Único de Saúde. Já pensou você ter que segurar uma porta ali e ajudar? Meu Deus, eu já, inclusive, uso muito a unidade de pronto atendimento ali, a PAN, né? E principalmente com criança, né? A gente que tem criança, geralmente, infelizmente, a gente tem que utilizar. E aí eu fico pensando nisso. E aí, se uma eventual situação dessa acontece algo assim, a gente ter que, né? Entrar em ação. Como que fica, né? A segurança. Porque, infelizmente, a gente fica ali, né? Não é papel do cidadão servir de escudo ou mesmo sair em defesa de terceiro, ainda mais se você tiver com seu filho, a primeira coisa que vai passar para a cabeça é proteger sua família, sua criança e sair para fora da confusão. A pessoa está ali acompanhando uma pessoa idosa, a mãe dele. Então. E qualquer outro dano ou prejuízo, ou mesmo o pior que venha a acontecer ali dentro, é de responsabilidade da unidade de saúde e, consequentemente, da administração pública. Porque ela deveria prover essa segurança para todos os que estão ali presentes, né? Aconteceu, né? Você vai colocar o caso de Várzea Grande. Inclusive, né? Poderíamos, até para acender uma parte do nosso diálogo com aqui, segurança e tudo. porque eu perguntaria isso. Foi lá e atacou. Com arma, atirou. sem arma, né? Qual a opinião dos nossos convidados aqui para essa segurança em unidades de saúde? Qual a amplitude disso também? Deveria ser servido a todas as unidades ou só em unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs, no nosso caso aqui, o ainda PAN, pronto atendimento municipal? O repórter Diego Rodrigues, lá da capital, Cuiabá, acompanhou essa situação em Várzea Grande, dentro da UPA de Várzea Grande, que terminou inclusive na prisão de um dos suspeitos, que tentou até, diria, contra a vida do vigilante, que chegou a ser alvejado com um tiro em meio ao corredor quando fazia a segurança da unidade. E o detalhe que chama atenção, né, Oliveira, que eles estavam ali como pacientes normais, né? Sentados, inclusive, como se estivesse aguardando atendimento. E a gente, às vezes, em um local desse, estamos com uma pessoa Pega todo mundo de surpresa. A pergunta que se faz é o seguinte: se existem indivíduos com coragem de fazer isso em uma situação ou um local que existe uma segurança armada com colete e tudo, porque ele só não foi... ele só não morreu porque o tiro pegou no colete. E ele se livrou da morte. Cabeça? Se atirasse na cabeça, era fatal. Mas se existem indivíduos capazes de agir dessa forma em um ambiente protegido, imagina num ambiente totalmente sem desprotegido. Sem essa proteção. Sem qualquer... E a correria, o tumulto provocado ali no desespero, né? Vamos assistir a reportagem. Diego Rodrigues é quem traz mais detalhes a respeito desse caso. Os dois fingiam aguardar atendimento médico, como se fossem pacientes antes de iniciar a ação criminosa. Pouco tempo depois, os dois se levantam e seguem em direção à parte interna da unidade, onde o vigilante estava próximo à porta. Um dos suspeitos coloca a mão dentro da mochila, retira uma arma de fogo e anuncia o roubo. Em outra câmera, já no corredor da UPA, é possível ver o momento em que o vigilante reage à tentativa de roubo da arma. Os dois entram em luta corporal, enquanto o segundo suspeito foge do local.
Durante a confusão, o homem armado efetua disparos. Por sorte, ninguém foi atingido. Sem conseguir levar a arma do vigilante, os suspeitos fogem correndo pelos corredores da unidade. A movimentação e o disparo assustam os pacientes que estavam no local. De imediato foi irradiada a informação às equipes do 4º Batalhão, 25º Batalhão, Raio, Rotan, já iniciou as diligências e, chegando em poucas horas, nós já qualificamos, identificamos e fizemos o cerco e a prisão de um dos envolvidos, né? No momento da prisão, logo em seguida, já foi encontrada a arma utilizada. Na arma apresentou, né? O vigilante já reconheceu o envolvido e a arma ela estava com munições deflagradas. Ainda segundo a polícia, a irmã dele também foi detida, suspeita de ajudar o homem na fuga e de dar apoio após o crime. Ele foi preso na residência da sua irmã, a qual contribuiu para sua fuga. Né? Ele já havia rompido a sua tornozeleira, né? Ele possui passagens, ele havia rompido a tornozeleira e estava se escondendo na residência da sua irmã. Em depoimento, o principal suspeito tentou justificar a reação violenta durante a tentativa de roubo. Jânio, você premeditou tudo aí, essa situação lá na UPA? Mas ainda não. Por que você chegou já agressivo assim lá com o vigilante? Você estava planejando, já estava planejado isso há muito tempo ou não? Não? Essa sua arma que você utilizou, você comprou antes? Você adquiriu já para fazer esse assalto lá na UPA ou não? Você se arrepende agora? Tem como se arrepender não, já foi, já foi. Você rompeu a tornozeleira, né, Jânio? Ela saiu na hora que eu corri. Então você não rompeu ela? Não, ela saiu. Tem informação que a gente tem que você teria rompido para fazer esse assalto lá na UPA com esse vigilante. Não. Ela saiu quando eu saí. Aí você foi se esconder lá na casa da sua irmã, é isso? Não tem nada a ver não. Ela nem sabia de nada. Aí ela vai agora pegar uma bronca sua. Não vai não, porque ela não sabia de nada. Você já estava ciente do que ia acontecer, né? Nem eu. Você não pensou na vida do vigilante na hora que você fez os disparos, porque pela imagem lá você tenta disparar contra ele. Era ele ou era eu, um dos dois. O vigilante da UPA esteve na delegacia para prestar depoimento. Com exclusividade, ele falou com a nossa equipe de reportagem e relatou os momentos de tensão e desespero vividos. Muito rápido, né? Foi muito rápido, não esperava e não deu tempo de fazer muita coisa. Na hora veio o pensamento de morte, né? Falei, é agora. Mas aí eu tentei agir com sangue frio, tentei raciocinar de alguma maneira e consegui agir. E salvei minha vida. O que ele falou para o senhor? Ele queria a arma mesmo? Ele só falou passa e tentou fazer os disparos, não conseguiu. A arma, não sei se estava com defeito, ou ele estava nervoso também, mais nervoso do que eu, na verdade. Porque é ladrãozinho pé de chinelo, né? Quer roubar para fazer assalto, cometer assalto, né? Ele foi direto na arma do senhor? Sim, já foi direto tentar, eu me esquivei assim um pouco e aí na luta ali eu consegui, ele na hora que falhou, ele não conseguiu fazer o disparo na minha direção, eu consegui segurar a mão dele, abaixei a arma para baixo, desviei da minha direção, aí eu caí no chão, ele foi, antes dele tentar disparar novamente, eu consegui dar um chute nele, ele caiu e disparou do outro lado e não acertou em mim, graças a Deus, e aí tô aqui. A gente não espera isso, mas a gente tá arriscado a qualquer coisa, né, na sua profissão, né, o perigo constante, né, e aí tô aqui agora, vivo e pronto para continuar, né? Para luta novamente. O segundo suspeito envolvido na tentativa de roubo foi preso no início da noite. E o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Sempre chegam a ser arrepilantes as imagens, né? Eu quero abraçar, lá em Nova Monte Verde, a Maria Alice. Ela está acompanhando o nosso programa agora pelo Facebook. E igualmente a ela, você também pode fazer o mesmo. Nós estamos ao vivo no YouTube, além do Facebook. E aqui em Alta Floresta e região, pelo canal 7.1, o sinal da Record, pela TV Nativa,
canal 7.1 Sinal Digital nosso aqui. Participe das nossas discussões, mandando suas dúvidas, perguntas ou até opiniões, né? Diante das cenas que vimos, obrigado ao repórter Diego Rodrigues, da Record Cuiabá, a pergunta que se faz é o seguinte, né? A presença de um segurança armado aumenta a sensação de segurança ou expõe a um risco ainda maior? Porque os bandidos, imagina um assalto na UPA, os bandidos foram justamente pegar a arma do vigilante. Sua Já opinião? foram com esse intuito. Esse intuito, né, Oliveira? Porque o que Resolveria ou iria expor a um risco ainda maior a presença da arma numa unidade de saúde? Com esse acontecimento, eu, assim, comigo, acredito que teria segurança? Teria, mas o risco seria maior. Pelo fato, né, de... a pessoa vai ali, é como o próprio né, criminoso ali falou, era ele ou eu. Ele já vai com a intenção, eu vou roubar o vigilante, né, e se tiver alguma situação eu vou sair atirando. Ele ali não tem muito a perder, né? Ali tem pessoas, tem mais pessoas do que além do criminoso, ali do ladrão e do vigilante, que é a vítima. É nítido, né? Tem o desespero de quem sai correndo. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acredito comigo que numa situação dessa, o risco aumenta mais. Treinamento seria a solução para a gente não imaginar um cenário sem presença de arma, Dani? Você, inclusive, disse que queria pontuar uma questão do ponto de vista técnico, mas que segue padrões de segurança, né? Como a gente observa nas imagens, certo? O segurança foi surpreendido com maior facilidade porque estava sentado. Os próprios rigores das normas de segurança dessas empresas que são contratadas pelo município, pelo estado, impõem que o segurança deve permanecer em pé. A exemplo do que a gente vê nas agências bancárias, você não vê em momento algum, porque ali está circulando o gerente da agência, está circulando os demais membros da diretoria. Vai contra os padrões mínimos de padrões e as normas de segurança. Então, é óbvio que a gente entende que sabe-se lá quantos anos esse segurança trabalha nessa unidade de saúde, todos os dias tendo que ficar em pé, chega um ponto que, determinado horário do dia, ele dá uma sentadinha, mas é nesse momento que a bandidagem se aproveita e tem noção de que pode se servir de um momento de falha, de fraqueza da segurança para atingir aí os seus objetivos, né? É óbvio que o objetivo maior era levar a arma do segurança, mas por um grande milagre não tirou a vida dele também, né? E também não houve êxito, pelo que a gente percebe, com a reação de um terceiro ali que conseguiu, de certa forma, ajudar o segurança a não sofrer maiores agressões, a não ser atingido pela bala, conseguiu imobilizar ali o indivíduo, né? Não se pode nem falar outro adjetivo hoje em dia. Inclusive, Oliveira, eu estava aqui acompanhando algumas informações aqui em relação, né, essa questão de vigilância armada em locais públicos, e uma das principais, né, observações aqui é da atenção e a vigilância constante, né, desses vigilantes. Eles passam por treinamentos severos sobre isso. Exatamente. Então... E os principais, proibido o uso do celular para fins pessoais, fones de ouvido, leitura de materiais alheios. Tudo, né, aquilo que é distração, que tira a atenção da segurança. Exatamente. O sono, né, é proibido dormir. Tá certo que às vezes, dependendo do local ali, é um ambiente público maior, né, de maior magnitude, tem ali os turnos, tem mais vigilantes, certamente às vezes tem, né, essa questão de turno, não sei como que funciona. Mas o sono em serviço armado é um fator muito grave. Sim, é um fator muito grave, essa questão. O principal, né? Manter a atenção a comportamentos suspeitos a todo instante. Alerta a todo instante. E foi muito bom esse ponto aí que o Dani pontuou. A questão dele estar sentado ali, né? Facilitou, foi um facilitador. Fácil. O cara chega, aborda ele fácil, ele não tem nenhum momento de reação. Eu gostaria de fazer uma outra observação. Eu não vi no curso da matéria, em nenhuma das repercussões sobre este caso, um segundo vigilante.
Me parece que para aquela unidade inteira só existia aquele vigilante armado. E principalmente o local onde ele estava, né, Oliveira? Pois é. Ele estava num corredor, atrás de lá uma dentro, porta, atrás de uma porta, sentado numa sendo cadeira. Que o principal fluxo de pessoas era lá na frente. E aí eu me lembro de uma frase repetidas vezes dita por pessoas da área da segurança e compartilhada a nós da imprensa que temos uma vivência com eles, que quem tem um não tem nada. Exatamente. O princípio da segurança são dois. Se você tem um cachorro no quintal, para poder fazer a sua segurança, você tem que ter dois. Se você vai ter uma vigilância, você tem que ter dois seguranças. O princípio da segurança, isso amigos meus da polícia sempre falam isso. Princípio da segurança, dois. A própria polícia, eu pelo menos particularmente, nunca vi um policial sozinho. Porque você nunca vai ver os marginais chegar em um só. Eles chegam em 2 ou 3. E se chegar um, já chega em igualdade, né? E o ideal é que eles cheguem por baixo, nunca por aí o que condição acontece, de igualdade. Percebe-se que o sentido de ter apenas um é colocar como boi de piranha. Como a isca perfeita para que a bandidagem chegue e se sirva ali, entendeu? Porque, na verdade, o processo é só psicológico, né? Dadas as proporções de Várzea Grande, com muito mais atendimento, com uma unidade região de saúde metropolitana, deveria ter 2, 3 ou até mais certeza, ali. com certeza. Se for um aqui na nossa UPAPAN aqui... A gente ainda engoliria com mais normalidade. A proporção é menor, a circulação de pessoas já impõe uma certa segurança, né? Mas a bandidagem é isso aí. Quando elas não chegam sem planejar, você vê que o malandro lá chegou quietinho e a hora que eles se olham ainda. Sim. O segurança pensa se tratar de um... porque ele não sabe, né? De um paciente, entendeu? E quando então ele leva o bote e já está no chão, com a arma na cara. Agora, venhamos e convenhamos, a gente está falando de uma unidade de saúde, é difícil imaginar um assalto numa UPA, né? Quem que vai assaltar uma UPA, com qual finalidade? Eu vejo ali que claramente a finalidade era tão somente a arma realmente do próprio vigilante. Porque era a única coisa de valor que existe aí dentro. Só se foi para levar remédio, né? Só por isso que eu ia falar. As canetinhas, né? Não tem caneta. Rapaz, só que é justamente é aquilo que fala, que o Dani pontuou agora há pouco, né? O costume do cachimbo é que deixa a boca torta. Torta a boca. É o costume do cachimbo que deixa a boca torta. Ou seja, você faz, repete, nunca dá nada. É uma UPA que não tem assalto, não tem pra que ter assalto. Aí eu sento, eu relaxo, eu sossego. O Estado também não reforça, não ajuda, não colabora e fica aquele samba de crioulo doido ali na hora que o bicho pega, né? É um alerta, Guilherme Paes, às cidades, o acontecido em Várzea Grande, as cidades como a nossa, por exemplo, principalmente quando já há sinais igual nós tivemos no PAN de Alta Floresta na semana passada? Com toda certeza, Oliveira. Sem dúvida alguma, a cidade tem que começar a pensar nisso. Porque depois que aconteceu o pior, não adianta avisado foi, acontecimentos tiveram, né? Então, de fato, já passou da hora. Se estão colocando a UPA como uma UPA, né, de fato, que ainda não temos ainda uma UPA como ela deve ser, né, tratada, mas já temos a demanda de uma UPA. Já que nós estamos tendo essa demanda, já que nós estamos diante desses todos os acontecimentos, já passou da hora do município pensar na segurança, não só da população em si, mas dos funcionários e de toda a população e de todos aqueles que estão envolvidos no local. Houve queixa, inclusive, do próprio telespectador de que a polícia demorou para chegar, porque ela foi chamada. Né? Encaixar isso no cronograma da polícia também, nem sempre você conta com a sorte de ter equipes disponíveis para esse tipo de atendimento, sem contar que acaba sendo aquele tipo de ocorrência um tanto quanto comum na impressão de quem está no serviço de emergência. Eu sei que não se admite isso. Eu sei que um bombeiro ele nunca pode receber uma ligação e falar assim, talvez nem é tanto assim, né? Ou é uma coisa comum. Ele sempre tem que acreditar que o que está acontecendo é grave demais. Mas na prática não é bem assim que acontece. A gente sabe que, diante da demanda que a polícia tem, de outras ocorrências que são no mesmo tempo chamadas, a gente tem condições logísticas de proximidade de uma viatura naquele momento para correr ali e acudir uma situação igual essa que aconteceu no PAN, em Alta Floresta, encaixar. Contar com a polícia em tempo integral fica difícil, né, Guilherme? Aí que entra
uma das teclas que a gente bate até hoje não saiu do lugar. A implantação da Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal, qual que é o papel fundamental? Qual que é a função principal da Guarda Civil Municipal? Dar o suporte nas estruturas Atuar municipais. nas estruturas públicas municipais, dando mais segurança, dando esse apoio à própria Polícia Militar, que tem já as suas demandas. A polícia precisa, né, estar nas ruas ali atrás do bandido, né, fazendo o patrulhamento, as rondas, né, nos bairros devidos, em região central, enfim. Mas essas demandas em específico, a Guarda Civil Municipal tem o seu papel próprio, né? O seu principal objetivo é isso. Hoje, se Alta Floresta, na dimensão em que ela se encontra aí, cada dia que passa, aumentando ainda mais, crescendo ainda mais, Alta Floresta hoje tem demandas que a Guarda Civil Municipal poderia atuar. Até mesmo no trânsito. Concorda? Não só na segurança. Trouxe uma posição inteligente aqui para discussão. O que acabaria oportunizando a não contratação de agências privadas, né, ou empresas privadas de segurança. A exemplo do que, até onde me lembro, parece que recentemente em Sinop já foi instituída a Guarda Municipal. Sim, eles já têm Guarda Civil Armada. Eu tive a oportunidade... Colíder já tem. Entendeu? Então, é só para estar ajudando o pessoal do trânsito? Não, as unidades de saúde vão precisar, pelo menos de dois membros ali, né? Não sei aí quantas unidades municipais nós vamos ter ao todo no município, mas que seja aí um contingente de uns 25 membros, né? A gente sabe que, infelizmente, a segurança sai caro e tudo mais, mas há que se pensar nisso, porque Alta Floresta já está... inclusive inserida aí em alguns mapas de como se diz aí, de presença de facções, né, no estado do Mato Grosso, né? Está na rota do tráfico. Presença forte de facções. E quando isso começar a piorar, não adianta querer um paliativo de última hora, não. Eu acho que a previsibilidade, o planejamento antes do acontecimento é a nota tônica para isso ser evitado, né? Foi inteligente da parte do Guilherme pontuar isso, porque nos traz aqui a memória a existência da Guarda Civil Municipal, por exemplo, numa cidade como Colíder, que populacionalmente falando, inferior à nossa, menor que a Alta Floresta. Contingente menor, né, população menor, e acredito que as demandas são menores do que a cidade como é a Alta Floresta, mas mesmo assim lá eles têm... O 8º Batalhão da Polícia Militar vai mudar. Sim. Vai para onde era o Ministério Público, é praticamente na frente da entrada da UPA, né, do PAN, que tem fachada de UPA. Uhum. É argumento para haver um comodismo? Então vai melhorar, deixa do jeito que está? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É um ponto estratégico? Está na região central? Sim, mas não é um ponto... Qualquer tempo de resposta para o que de pior puder acontecer ali dentro da PAN, não vai ser suficiente do que a presença de uma ou duas seguranças ali. Vamos supor que tenha um indivíduo, uma pessoa translocada lá, ameaçando até mesmo a integridade dos física profissionais, dos usuários, dos cidadãos, entendeu? Até que a polícia, que está ali a poucos metros, cerca de 300 metros, vamos colocar ali, chegue até o local, muita coisa pode acontecer, diferentemente da presença, né, no momento ali de ou duas pessoas armadas que possam conter. Até porque a gente está falando da sede física, exatamente. Nem sempre a viatura com a equipe, né? Isso que eu ia pontuar. Geralmente, vamos supor, acredito que a região central é o setor 1, né? O setor 1. O setor 1 está atendendo uma situação lá no Jardim Universitário. Aí está acontecendo ali de imediato, aí até a guarnição se deslocar de lá para cá, né? Já muita coisa aconteceu. E é para uma demanda que pode ser evitada, né? Sim. Com a segurança preventiva, estando no local ali. Acho que é o ponto crucial disso. Eu estou gostando demais de fazer o Além do Fato. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem colocado em pautas assuntos que muitas vezes nos nossos telejornais, está aqui o apresentador de um deles da casa, a gente não tem essa disponibilidade de tempo
para poder levantar hipóteses, por exemplo, e imaginar acontecimentos que são extremamente possíveis de acontecer. Discutindo e trazendo para a nossa realidade, né? Sim. Do local. Sim. Né? E até sugerindo, né, ao poder público. Acho que quando tem boa vontade... Se a gente for analisar qual é a quantia ou o teor de investimento na área da segurança pública municipal que a prefeitura tem, é zero. É apenas o departamento de trânsito, que cuida... Tem mais aspecto de fiscalização do que de segurança das propriamente vias públicas, não da segurança pública. Há um sobrepeso sobre a Polícia Militar, que tem um contingente pequeno, inclusive já discutimos isso, eu converso com o próprio comandante Marins, quando fiquei sabendo que a Alta Floresta tem um contingente de 35 a 40 policiais militares que seja, a gente fica meio, né? Imagine o desdobramento que os policiais precisam ter para garantir essa segurança para um município de 60 a 70 mil habitantes. E é uma situação, vocês já perceberam, vocês são da imprensa. Uma resposta maior. Vocês são da imprensa também. O Guilherme já deve ter vivido o que eu vivi muitas vezes nas ruas. Chega um ponto que é um dissabor, é um incômodo tão grande, nos deixa de mãos atadas enquanto imprensa, porque nós somos a imprensa que deveríamos cobrar, inclusive, isso. Olha, temos poucos policiais, são poucos, nosso contingente é pequeno, e se a gente continuar assim, os bandidos vão fazer a festa. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa no efeito que divulgar isso provoca. E, às vezes, a gente deixa de cumprir o nosso papel para não piorar ainda mais aquilo que já está ruim. Já passou por isso, Guilherme? Sim, demais. Acontece dia. Policiais te pediram, falaram assim, só que, olha, cara, tá feio mesmo, tem que cobrar, mas não cobra agora não, porque se você cobrar, piorar, né? Exatamente. Tipo, você imagina que situação de o mãos nosso atadas? Papel de imprensa, até onde, na minha escola, eu aprendi o seguinte, o papel da imprensa é fazer a manutenção da sociedade, certo? É a gente colocar os piores assuntos em pauta. Até porque nós não podemos jogar no colo de quem deve respostas para a sociedade, enquanto cidadãos, pagadores de impostos, nós temos sim todo o direito, não só como jornalistas, mas como membros da sociedade civil organizada, de trazer os assuntos e que eles sejam resolvidos, as responsabilidades precisam ser assumidas pelos resolvidos por aqueles que estão nomeados para resolver. E não fujam desse encargo. A responsabilidade, né? Se tem a responsabilidade, que cumpre com elas. Né? Nós não podemos responder por efeitos provocados no estrito cumprimento do nosso dever, né? Exatamente. A coisa fica complicada. Bom, gente, nós estamos caminhando para os finalmente aqui, do Além do Fato. A gente discutiu algo muito sério nessa bancada hoje, e a gente conseguiu estabelecer uma relação segurança e saúde. Parecem duas áreas quase difíceis de imaginar uma consonância, mas existe. E está aí a maior prova, que não é um caso isolado. O Guilherme Paes trouxe um fato histórico aqui mostrando que não foi a primeira vez em unidades de saúde de Alta Floresta, né? Tivemos o acontecimento na semana passada, justamente na mesma semana em que ganhou repercussão nacional o ocorrido lá em Várzea Grande, com uma gravidade ainda maior, porque tinha ali a questão da tentativa de tirar uma arma de um segurança e teve até disparo de arma de fogo. Segurança e saúde se falam. E como se falam? Foi bom demais discutir isso com você, Dani Bueno. Suas considerações finais, por favor. Muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Alta Floresta não tem nenhum dispositivo de segurança que vise corrigir essas falhas, essa deficiência. Não se trata apenas das unidades de saúde. Nós estamos falando das nossas escolas, dos nossos departamentos públicos. Todos esses deveriam ter, sim, uma estrutura de segurança para garantir a integridade do servidor, para garantir todo e qualquer risco, certo? E não venha me falar que é por falta de espaço, não. Hoje o lotacionograma, a folha do município está com mais de 2.200 servidores. Então, se quiser, faz, porque medo de contratar não tem, entendeu? Então, é o que se deve pensar aqui. Eu acho que, no frigir dos ovos, pensar para o futuro aí uma força de segurança, uma guarda municipal, certo? Exato. Com bastante atenção para suprir todas essas necessidades diante de todos esses
contratempos que vêm aumentando, né, nas ruas do município, porque não basta apenas um segurança. Se for 2 noiados que começam a brigar ali na frente do hospital, um segurança dá jeito. Mas e se for realmente 2 bandidos que chegam ali para assaltar, para levar as armas, precisa de 2. Então todo esse planejamento, toda essa visão, ela precisa ser preventiva e precisa ser bem analisada aí pelo nosso poder público. Obrigado, Dani Bueno, pelas suas considerações. Da mesma forma, Guilherme Paes, suas últimas pontuações sobre o tema. Fique à vontade, por favor. E mais uma vez, obrigado. Agradecer a produção do Cidade Alerta, que abriu mão do Guilherme Paes um pouquinho, né? Sei que vocês estão apurados aí na redação. Tem Cidade Alerta mais tarde, às 17h50, com o Guilherme Paes. Já ele volta para a redação para dar aquela mão para vocês aí. Obrigado desde já por ter liberado ele um pouquinho aqui para a gente também. Fez toda a diferença na nossa bancada hoje. Fique à vontade, Guilherme Paes. Muito obrigado mais uma vez. Oliveira, eu que agradeço mais uma vez pelo convite ao qual você me fez e pela oportunidade de estar aqui pontuando esse assunto que é muito importante. Agradeço, Dani, grande colega e amigo igualmente, de profissão, e hoje aqui, né, é companheiro de bancada. Dizer apenas, Oliveira, que nós como imprensa, nós como, né, jornalista, que estamos diariamente lidando com essas situações, recebendo as reclamações, os pedidos e as demandas, né, de cobrança, vamos continuar fazendo o que nós já estamos fazendo, né, que é cobrar e esperar, né, que de fato essa situação seja resolvida o quanto antes. Todas essas pontuações que nós colocamos aqui, que podem resolver a situação, que de fato o município veja isso como forma de atenção para aqueles que utilizam o que é de direito. E aquilo que nós temos direito, a segurança sempre, e, né, vamos aguardar que toda essa situação seja resolvida. Agradeço mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Principalmente no momento em que a gente já está tão vulnerável, né? Que é no momento que está se buscando saúde numa unidade de saúde. Esse foi o Além do Fato de hoje. Agradecendo a sua audiência, a gente anuncia a chegada da novela Jesus, a novela da família brasileira. Logo depois, Reinaldo Gotino com o Cidade Alerta, e na sequência, você já sabe, essa fera aqui chega para liderar a audiência no seu fim de tarde com o Cidade Alerta Alta Floresta. Um forte abraço, até amanhã. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela.